Boa noite, tudo bem, gente? Estamos aqui mais uma quinta-feira. Vamos falar um pouquinho hoje sobre as contrações de treinamento, tá? E como identificá-las. Tem algumas gestantes com dúvidas, né? E achei bem importante vir fazer uma live aqui rapidinho para auxiliá-las, né? Então, vou aguardar só mais uns minutinhos para mim só organizar aqui. Vou me apresentar, tá? Tem umas carinhas novas novamente aqui no meu Instagram. Agradeço pela confiança, tá? Eu sou a doutora Aline Burin, sou fisioterapeuta. Sou casada, tenho uma filha. Sou pós-graduada em ortopedia, dermatofuncional e saúde da mulher, tá? E sou daqui de Barueri mesmo. Vou falar um pouquinho sobre as contrações de treinamento e como identificá-las. As contrações de treinamento são movimentos de contração e relaxamento do útero que podem surgir no segundo ou terceiro trimestre de gestação e que são mais fracas que as contrações verdadeiras do parto, causando sintomas como sensação de cólica ou um aperto que vai e vem em regiões específicas do abdômen. As contrações de treinamento, ou Braxton Hicks, né, ou os pródromos, são irregulares, não seguem um padrão. Então elas podem ser indolor. Tem gestante que não sente nada, só sente a barriga mais dura, mais rígida, ou levemente um desconforto, né? Mas geralmente melhora ao mudar de posição, ao descansar. Normalmente, se a pessoa está trabalhando, tá muito tempo em pé, e aí a barriga fica mais tensa, mais dura, tá? E ao contrário, né? Pelo contrário das contrações do parto, elas não aumentam em frequência, nem em intensidade ao longo do tempo. Não causam dor nas costas e a barriga fica dura apenas na parte frontal do abdômen, ou seja, apenas na frente mesmo, fica mais rígida, mais dura. Mas normalmente a gestante não sente dor. Ela vai sentir um pouquinho mais de desconforto, de dor no último trimestre, né? Principalmente nas últimas semanas, né? Assim, com 39, já 40 semanas, aí sim ela sente um pouquinho maior esse desconforto, tá? As contrações de treinamento não causam dor, como eu havia dito, não dilata o útero, tá? E também não possui a força necessária para fazer com que o bebê nasça. Então tem muita paciente perguntando: Aline, mas isso não é muito precoce? Quem tá com 23, 24 semanas já começou a sentir, né? E tá muito cedo, você não acha? O meu bebê vai nascer logo e vai ser prematuro? Eu falei, não é assim. É o nosso próprio corpo já se preparando, né? Contraindo o útero, consequentemente contrai mais a barriga, né? Mas acaba fazendo uma contração involuntária, né? Então a gente acaba sentindo isso, mas natural. Logo passa, então pode ficar sossegada que não tem muita preocupação, tá? No entanto, é recomendado consultar o obstetra caso essas contrações aumentem, né? Fiquem frequentes ou aumentam a intensidade e o ritmo, tá? Ou seja, também acompanhada com sangramento, algum corrimento que não está habitual, então tudo isso tem que ser avaliado, se está perdendo um líquido, tá? Aí sim tem que se preocupar e procurar o seu médico. E as características que distinguem, né? Irregularidade e falta de padrão. Então elas não seguem um ritmo fixo e não se tornam progressivamente mais fortes e frequentes, tá? A intensidade também são fracas a moderadas, podendo ser indolor ou causar um desconforto leve e não aumentam de intensidade com o tempo, tá?
desaparecem ou aliviam, podem sumir se a gestante mudar de posição, ou apenas parar o que ela está fazendo por alguns segundos, ela já para, tá? Beber água é uma maneira de aliviar. A duração são bem curtinhas, né? Em média 30 segundos, tá? O máximo, do máximo 2 minutinhos, mas é bem raro, tá? Inicia-se bem cedo, como eu havia dito, bem no comecinho do segundo trimestre, embora se torne mais comum no terceiro trimestre. E a localização geralmente é sentida na parte frontal do abdômen e não nas costas e em toda a região do útero. Para diferenciar essas contrações do parto, tem que marcar o tempo com um cronômetro mesmo ou um aplicativo para verificar a frequência, tá? A duração e a intensidade dessas contrações. E concentre-se no ritmo. As contrações de parto verdadeira fica mais ritmada, mais frequente, como a cada de 3 a 5 minutos está tendo contração. E essas de treinamento não são assim. Observe a progressão, né? As contrações de parto se tornam progressivamente mais intensas e frequentes, enquanto as de treinamento não. É um pouquinho só e já passa e já a gestante não tem mais, tá? Procure outros sinais também, ausência de outros sinais de trabalho de parto, como a ruptura da bolsa, ou tampão mucoso. Também indica que são contrações de treinamento, de acordo com uma estudiosa, a Emma Fiorese. E o que fazer, né? Tem que beber bastante água, tá? Manter hidratada, principalmente agora nesse tempo seco, é muito importante, tá? Então, porque a desidratação pode desencadear essas contrações de treinamento também, tá? E fazer repouso, né? Repousar, fazer alguma atividade leve, tá? Para aliviar esses sintomas. Esvaziar sempre a bexiga. Uma bexiga cheia pode estimular o útero, nunca segurar o xixi. Tá com vontade de ir ao banheiro? Tem que ir, tá? Não segure. E consultar o médico se as contrações se tornarem regulares e intensas. Ou se você tiver menos de 37 semanas, procure sempre um atendimento médico. Para que servem essas contrações de treinamento? Eu comento com as minhas pacientes que Papai do Céu deixou assim o nosso corpo perfeito, sabe? Porque o nosso próprio corpo já vai treinando para os futuros meses, futuros dias, né? O que vai começar a entrar em trabalho de parto mesmo. Então o corpo vem se preparando aos pouquinhos, por isso que ficamos, né, 9 meses, né, para gestando, né, um bebê. Então, assim, acredita-se que as contrações de treinamento servem para tonificar esse músculo uterino, para preparar o músculo mesmo para o trabalho de parto. Além disso, além disso, também parecem ajudar no aumento do fluxo sanguíneo, que é rico em oxigênio para a placenta. Então, consequentemente, aumenta a oxigenação também para o bebê. E as contrações de treinamento não causam dilatação do colo do útero, que muitas têm essa dúvida, né? Que não causam. E não podem ter um papel, mas podem ter um papel importante no amolecimento do colo do útero, tá? No entanto, as contrações de parto, que são no contrário, né? Pelo contrário das contrações de parto, as contrações de Braxton Hicks não conseguem induzir o nascimento. Então, essas contrações de treinamento, ou pródomos, né? Ou essas contrações de Braxton Hicks, elas não induzem o nascimento. Então, é um treinamento mesmo para o parto. Então, fiquem tranquilas, tá? Com relação a isso. E por que acontece esse treinamento, né? A causa exata do porquê as contrações de treinamento acontecem não são completamente conhecidas. Então, mas alguns fatores parecem desencadeá-las, como desidratação, a bexiga muito cheia, tá? Ou está muito ativa, tá? Além disso, essas contrações de treinamento também podem ser desencadeadas pelo contato íntimo
ou seja, após a relação sexual, tá? E as características da contração verdadeira, aquela que vai começar o trabalho de parto mesmo. As contrações verdadeiras que iniciam o trabalho de parto normalmente surgem a partir de 37 semanas, tá? E são mais regulares, ritmadas, fortes do que a contração de treinamento. Além disso, são sempre acompanhadas de dor moderada e forte, não diminuem com o repouso e nem tomando água, nem mudando a posição, tá? E elas aumentam de intensidade com o passar das horas. Então, com o passar das horas ou até de minutos. Então, começam a ficar mais frequentes, com menos espaço de tempo. E aí é hora de procurar, né, o auxílio médico mesmo ou a maternidade. Tá? Então, sempre que tiverem dúvidas, eu tô sempre aqui, tá? Para auxiliá-las, para ajudar, tá? Então, eu atendo algumas pacientes que até comentam, né? Nossa, Aline, eu te mando mensagem, mas demora para responder, mas eu falei, eu sou eu sou a secretária, eu sou quem atende, né? Então, assim, aos pouquinhos eu vou respondendo, eu tô com muita mensagem mesmo, tá? Para responder, mas fiquem tranquilas que eu tô conseguindo organizar, tô fazendo de tudo, tá? E é isso, tá bom? Ai, desculpa. Aqui tá muito seco o ar. Deixa eu tomar um golinho de água. Só um minutinho. Então, desejo para vocês uma ótima semana, restinho de semana, né? Na segunda-feira, nós estaremos de novo, novamente, tá? Segunda e quinta, as lives estão acontecendo às 19 horas, tá bom? Então, ótima noite para vocês. Fiquem com Deus e bom descanso. Até quinta. E bom final de semana também, né? Amanhã já é sexta. Um beijo.